Irmãos, nós estamos numa série de pregações no livro de Gênesis. Então nós começamos lá no capítulo 12 e hoje nós vamos chegar ao capítulo 15, um dos capítulos mais importantes de todo o Antigo Testamento. E a gente vai entender por que esse texto é tão precioso. E eu fiquei tão feliz porque nós vamos falar sobre aliança. E o que nós vimos aqui foi justamente o sinal da aliança de Deus, a maneira com que Deus criou para que nós possamos nos apropriar, experimentar da realidade da aliança dele para com o seu povo. Então, que coisa linda que coincidiu, ou melhor, Jesus decidiu para que fosse justamente nesse dia que a gente fosse meditar nesse texto. Então, pode passar. Gênesis 15, nós vamos ler primeiramente do verso 1 a 7, mas nós vamos meditar em todo o capítulo. Gênesis 15, de 1 a 7, está aí projetado, você pode acompanhar também. Diz assim a palavra do Senhor. Depois destes acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão dizendo: Não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, eu lhe darei uma grande recompensa. Abrão respondeu: Senhor Deus, que me darás? Se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Abrão continuou: Tu não me destes descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro? E eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: Este não será o seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você, este será o seu herdeiro. Então o Senhor levou-o para fora e disse: Olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E lhe disse: Assim será a sua posteridade. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para a justiça. O Senhor disse também: Eu sou o Senhor que te tirei do Ur dos Caldeus, para lhe dar esta terra como herança. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado, Deus, obrigado por esse tempo tão feliz, alegre, obrigado pela manifestação do Teu Evangelho, que nos permite ver o amor e a manifestação do amor do Senhor em nosso favor. Nós clamamos ao Senhor, ó Deus, que de forma graciosa e poderosa, o Senhor fale conosco por meio da Tua palavra. Pai, que o Senhor me use pela Tua graça e pela Tua misericórdia, que Teu poder seja manifesto entre nós. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, pode passar aí para a gente. Nós vimos até aqui, eu vou dar um breve relato do que nós vimos até aqui, tá bom? Nós vimos no capítulo 12 que Abraão foi chamado por Deus para dar início, vamos dizer assim, ao povo de Deus. Abraão crê, sai da sua terra, vai para o lugar onde Deus chamou, mas esse lugar que ele vai, depois de um tempo ali, há uma grande fome, ele vai para o Egito, tentando buscar abrigo, e no Egito Abraão revela o coração pecaminoso, o coração mau dele. Ele mente, ele engana, ele omite, então ele tenta fazer de tudo para se livrar e para se dar bem. Mas essa experiência foi muito interessante, porque Abrão volta no capítulo 13 completamente arrependido daquilo que ele tinha feito, da maneira que ele tinha desconfiado da promessa e da aliança de Deus para com ele. Então ele agora parece que volta como um homem melhor, um homem mais maduro, um homem que entende melhor o que é a manifestação do amor de Deus em nosso favor. E lá no capítulo 13, Abrão tem um probleminha com Ló. Ló é o seu sobrinho, que é tido como um filho. Esse Ló era órfão, então Abrão não tinha filhos também, então meio que juntou ali os dois interesses, e eles caminhavam junto de forma muito próxima. Ló olha coisas boas, um campo verdejante, perto da cidade de Sodoma. Era uma cidade ímpia, era uma cidade de homens maus, era uma cidade onde havia muita corrupção e muita violência, mas isso para Ló não é problema, porque ele quer ficar no campo verde, ele não quer ir para o deserto. Então eles se separam, Abrão vai para cá, Ló vai para lá. E no capítulo 14, que nós vimos semana passada, Ló estando lá em Sodoma, Sodoma entrou numa guerra com outros reis que vieram de fora e foi levado, sequestrado, cativo.
para outros povos. Abraão fica sabendo disso, vai lá resgatar o seu sobrinho amado, toma o seu sobrinho amado para si, resolve o problema da terra, e aí Abraão se encontra com dois reis, o rei de Sodoma e o rei de Salém. O rei de Salém, nós vimos aqui, é uma representação de quem Cristo era. Era uma representação da presença de Deus no meio do povo de Deus, e Sodoma era a representação de quem Satanás era. Então, era aquele cara que quis seduzir, que quis fazer negociatas, que quis dar riqueza para Abrão, mas Abrão rejeita Sodoma, adora a Deus junto com o rei de Salém, e assim encerrou a nossa história na última semana. E aí a gente começa o capítulo 15, e ele começa da seguinte forma: depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão, dizendo: não tenha medo. Não é interessante a gente pensar por que Deus, logo em seguida a esses acontecimentos, chega para Abrão e a primeira coisa que Deus diz é: não tenha medo? Ora, se Deus está dizendo para ele não ter medo, é porque, por óbvio, Abraão tinha medo. Medo de quê? Abraão possivelmente tinha medo de que aqueles reis que ele tinha vencido em batalha poderiam voltar com um exército ainda maior e de repente destruir a casa dele. Abraão poderia ter medo de que agora que ele demonstrou a força dele vencendo os grandes reis que invadiram a terra de Canaã, os outros povos de Canaã poderiam ver Abraão agora como um grande inimigo. Afinal de contas ele tem um exército, afinal de contas ele consegue vencer grandes batalhas, então ele é alguém agora para ser visto, notado, com cuidado. O medo de Abraão é que agora de alguma forma ele possa ter ficado em evidência a ponto de outros povos quererem prejudicá-lo. Mas Deus vem com uma palavra muito linda para Abraão e diz: olha, não tenha medo. Não tenha medo, eu sou o seu escudo. Abraão, eu sou aquele quem te protege. Abraão, eu sou aquele quem está à frente dos seus inimigos. Fique tranquilo, não tenha medo. E aí eu pus um parêntese aí, porque ele diz assim: eu lhe darei uma grande recompensa. Mas essa palavra no original hebraico, ela significa ou pode significar o seguinte: eu sou a sua recompensa, eu sou a garantia que você precisa. Você não precisa de mais nada além de mim. Abraão, não se preocupe se o exército que pode vir é grande, não se preocupe se a inveja dos outros povos são grandes, não se preocupe se as circunstâncias possam apertar. Não tenha medo. Eu sou seu escudo e eu sou a sua garantia. Gente, que coisa linda, não é? Que coisa maravilhosa você receber uma palavra dessa direto do Senhor, quando você está com temor, quando você está ansioso, quando você está assim, sem saber o que vai acontecer amanhã. Mas era essa a palavra de Deus. E ali, nessa conversa, Abraão revela a humanidade dele. Porque se a gente voltar na história, quando Deus chama Abraão e diz que da partir dele, da descendência dele, viria o povo do Senhor e ele seria como a areia da terra, ou seja, incontável. O fato é que desde essa primeira palavra de Deus a Abraão, já havia se passado 10 anos. E nesses 10 anos, Abraão já tinha enfiado em algumas confusões. Ele foi para o Egito, ele saiu do Egito, ele brigou com o sobrinho dele. É possível que Abraão tinha uma perspectiva muito grande de que Ló fosse essa descendência, porque mesmo que não fosse filho direto, ele era parente, era do mesmo sangue. Mas agora Ló brigou, e o que a gente viu aqui é que apesar de Abraão ter resgatado Ló não voltou para ficar com Abraão. Nós vamos ver isso mais na frente. Abraão então agora voltou da guerra, voltou daquele momento, voltou de uma possível reconciliação com o seu sobrinho, mas ele ainda continuava sem filho, ele ainda continuava sem herdeiro. E aí Abraão agora coloca as dúvidas dele diante do Senhor. E as dúvidas são as seguintes: Senhor Deus, e a palavra aqui é Elohim Yahvé, Senhor soberano, Senhor governante, Senhor dono de tudo. Eu tenho 4 queixas diante do Senhor. Ele diz assim: que me darás? Essa é a primeira queixa. E aí mais uma vez eu coloquei entre parênteses aí, adianta. Porque essa ideia no original é o seguinte: do que me adianta
eu já sou um homem próspero, eu já sou um homem rico, eu já estou habitando na terra, apesar dela ainda não me pertencer, eu estou vendo a tua mão me abençoando, mas do que vai adiantar eu receber tudo isso do Senhor? Por quê? Segunda queixa: continuo sem filhos. E mais uma vez, entre parênteses aí, porque essa palavra continuo, ela significa um caminhar até a morte. Senhor, do que me adianta você deu tudo que deu até agora, se eu estou caminhando para a morte sem ter filho? A sensação que eu estou tendo é que eu vou morrer e que vai continuar sem filhos. Então, como é que a sua promessa vai ser cumprida? Como é que a minha descendência vai gerar um povo? E aí ele vai para a terceira queixa: o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? E aqui tem um jogo de palavras no hebraico, porque a palavra é Damasek. Então ele diz assim: eu não tenho um herdeiro, eu tenho um Damasceno. Eu tenho... É esse então que é o cara que é para ser o meu herdeiro? Será que é isso? Eu estou na dúvida, Deus, porque do que me adianta você dar tudo que você me deu? Do que me adianta eu ter a promessa, se eu estou caminhando para a morte, eu já estou mais descendo a ladeira do que subindo, e até agora eu não tenho herdeiro, eu não tenho filhos. E a sua promessa, a promessa de Deus, ela tinha uma base muito central. Era a partir da descendência de Abraão que viria o povo de Deus. Então ter um filho era absolutamente essencial para que a promessa de Deus se manifestasse como algo verdadeiro. E agora Abraão está tendo dúvidas. Ele está dizendo: Senhor, eu estou tendo tudo, mas não está adiantando nada, eu já estou caminhando para a morte sem filho, então me explica, é esse meu servo Damasceno que vai ser o meu herdeiro? É Eliezer então? O filho não é meu, mas eu adoto ele então como filho e aí resolve o problema, é mais ou menos isso? Essa é a dúvida de Abraão. Abraão está querendo entender a dinâmica de como a promessa de Deus vai se manifestar. E verso 3, Abraão continuou: tu não me deste descendência. Oh Deus, o Senhor já cumpriu muita coisa na minha vida. O Senhor disse que eu ia ser próspero, eu sou próspero. O Senhor disse que quem eu abençoasse ou quem me abençoasse receberia da bênção do Senhor, e isso aconteceu. O Senhor disse que quem me amaldiçoasse receberia da maldição do Senhor, e isso aconteceu. E Senhor, eu estou vendo toda a sua mão, isso é maravilhoso, mas o mais essencial para que a promessa do Senhor de fato se cumpra, ainda não aconteceu. O Senhor não me deu descendência. Eu já estou com 85 anos, ele poderia ter dito isso aqui. E a minha esposa, Sarai, continua sem filhos. E aí ele reafirma mais uma vez: é o servo da minha casa que vai ser o meu herdeiro? É quase que Abraão dizendo assim: então é para eu resolver essa parte? Eu escolho alguém para ser meu herdeiro e é assim que resolve? Porque, Senhor, eu estou com dúvida. E meu irmão, tem uma coisa absolutamente maravilhosa para a gente aprender aqui: ter dúvidas não é pecado. Você sabia desse negócio? Ter medo não é pecado. Não é. Porque nós vivemos mesmo em circunstâncias que os nossos olhos não conseguem ver, e isso gera um nível de dúvida no nosso coração, isso gera um nível de incerteza no nosso coração, isso gera ansiedade, isso gera medo no nosso coração. E está tudo certo, porque Deus conhece o nosso coração. O nosso coração é falho, o nosso coração é pecador. Você não é chamado para ser seguidor do Evangelho de Jesus e a partir desse momento você se torna um super-homem. Não! Você no máximo é o Clark Kent. Você continua sendo um homem, você continua sendo alguém que carece da salvação e da manifestação da salvação em seu favor todos os dias. E olha que coisa linda, Deus entende tanto isso, Deus sabe tanto dessa perspectiva que é gerada de dúvida no nosso coração, que olha o que acontece a partir do verso 4. Deus responde, ele diz assim: eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: este não será seu herdeiro.
Eu fiquei, quando eu li isso aqui a primeira vez, eu falei assim, Deus está respondendo igual quando eu respondo mensagem de WhatsApp. Não sei se você já viu, assim, eu tenho esse costume, a pessoa me manda mensagem de 2 minutos, eu ouço os 2 minutos, mas eu começo respondendo do fim para o começo. O último assunto que a pessoa falou é a primeira coisa que eu começo respondendo. Deus está fazendo a mesma coisa aqui, Ele está pegando e dizendo assim, porque o questionamento é o herdeiro, é a última coisa que Ele questionou, vai ser o herdeiro da minha casa? Então é esse o herdeiro? Primeira resposta de Deus, não vai ser o herdeiro. Esse aí, esse Damasceno, esse seu servo, não é ele. Segunda resposta, pelo contrário, aquele que será gerado por você, que será o seu herdeiro. Então, Deus colocou os pingos nos is. Deixa eu ser mais claro no que eu quero falar, Abraão, quando eu digo que é da sua descendência que vai vir o meu povo. Primeiro, não vai ser alguém que você vai adotar como filho. Não vai ser um herdeiro querido, ou mesmo o seu sobrinho, Ló. Não vai ser ele. Por quê? Porque vai ser alguém gerado por você. E a palavra gerado aqui é feito das suas entranhas. É para não ter dúvida de que seria alguém que viria de Abrão. Não era outra realidade. O herdeiro era alguém que seria gerado por meio de Abrão. Aí o Senhor levou Abrão para fora. Essa cena aqui, gente, ela está acontecendo à noite. Abrão estava na sua tenda. E aí Deus filho assim, Abrão, vamos ali para fora. Eu fico imaginando essa cena. Gente, é privilégio demais, não é não? Fala sério. Imagina, aqui tem o telhado. Aí Deus aparece aqui. Gente, vamos sair aqui rapidinho na rua. Vem cá. Aí Abrão saiu. Olha para cima, Abrão. Está vendo as estrelas? Então, seu povo, sua descendência vai ser como isso aí, ó. Você consegue contar as estrelas, Abrão? Não, vai ser desse jeito. Incontável. Incontável. É isso que Deus fala, olha só, a terceira resposta é essa. O Senhor levou para fora e disse: olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E lhe disse: assim será a sua posteridade. Então Deus tira todas as dúvidas que Abrão tinha levantado. Abrão, ele estava com medo. Deus disse: não tenha medo não, que eu sou seu escudo. E eu sou a sua garantia. É eu mesmo que estou garantindo que vai dar tudo certo. Segundo, não é seu herdeiro, esse servo aí, o Damasceno. O seu herdeiro é alguém que é gerado através de você, gerado por meio de você. E aí, meu irmão, vem o verso 6, que é a coisa mais linda que tem, que é um dos versos mais poderosos do Antigo Testamento, porque aqui é destacado uma doutrina muito importante da nossa fé. Diz assim o verso 6: Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído por justiça. Quando Deus disse toda a promessa, explicou toda a promessa, colocou tudo a pratos limpos, o que Abrão fez? Ele creu, ele acreditou, ele confiou, ele tomou aquilo como verdade absoluta. E por causa disso, por esta razão, isso lhe foi atribuído, isso lhe foi dado, isso foi inserido nele por justiça. Aqui começa a destacar-se o conceito de justificação. Nós somos justificados por Deus, nós somos declarados justos por Deus, porque isso é atribuído a nós, isso é colocado sobre nós, porque de fato nós não somos. Uma vez eu estava pregando sobre isso, e aí uma irmã virou para mim e falou assim: pastor, fui arrumar, piorou. Pastor, você falou aí que nós somos um povo santo, você falou que nós somos um povo isso, mas pastor, eu não dou conta de falar que eu sou santa, não. Como é que é esse negócio? Aí eu falei: olha que coisa maravilhosa, você realmente não é santa, mas quando Deus te olha, Ele te vê como uma pessoa santa. Você sabe por quê? Porque quando Ele te olha atribuindo a justiça
de Cristo em você. Então, porque Cristo é santo, você agora é declarada santa, ainda que você não seja. Porque Deus está vendo você a partir da ótica do Evangelho desse próprio Deus. E isso é manifestado por meio da fé. Quando Abraão creu, quando ele acreditou, quando ele confiou, como Paulo diz, ele confiou apesar das circunstâncias, para além das circunstâncias, isso lhe foi atribuído por justiça. A partir deste momento, Deus passa a olhar Abraão como um homem justo, como um homem reto, como um homem santo. Abraão vai fazer besteira daqui para frente? Vai, porque ele continua pecador. Mas da ótica de Deus, ele agora é justo por meio da fé, por causa de ter crido, porque acreditou, porque confiou. Entendeu? Beleza. Aí o texto continua. O Senhor disse também: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar esta terra como herança. Abraão, dá uma olhada na sua caminhada até aqui. Presta atenção nos passos e nos trilhos que você teve até aqui. Perceba que foi eu quem fiz isso. Eu tirei você de lá e você vem caminhando, e eu estou presente construindo a sua história. E uma das coisas mais interessantes que nós vamos perceber nessa caminhada da história de Abraão é como ele vai se desenvolvendo, é como ele vai crescendo, é como ele vai entendendo cada vez mais a realidade do que é relacionar-se com Deus e do que é ter uma aliança com esse Deus. Então, Abraão, cada capítulo que está passando aqui, parece que ele está amadurecendo um pouco mais, parece que ele está entendendo um pouco mais a dinâmica do que é a vida do Evangelho, parece que ele está sendo um homem cada vez mais maduro, porque é exatamente isso que está acontecendo, é exatamente isso que acontece na nossa jornada de fé e de vida. Você que já tem uma experiência de vida, quantas vezes você olhou para o seu passado e pensou assim: puxa, se fosse hoje eu não faria aquilo, se fosse hoje eu não reagiria daquela forma. Se fosse, porque é natural que quando o tempo passe, as experiências vão nos moldando e a gente vai aprendendo e crescendo de alguma forma. Então, os cabeça de bague parece que não cresce não, mas a maioria desenvolve. A maioria vai. Quando a gente pensa na nossa vida com Deus, é a mesma coisa. A nossa vida com Deus, ela começa com passos pequenos. A nossa vida com Deus começa com entendimentos pequenos, com porções pequenas do entendimento do que é uma vida com Deus. Mas à medida que a gente vai aproximando, aprofundando, caminhando, então a gente vai entendendo isso melhor e isso vai moldando o nosso coração. Por isso é um grande erro a gente pensar que nós precisamos ter uma série de prática moral, religiosa, ritualística, para então ter algum tipo de relacionamento com Deus. Não, isso não é verdade. Lembra que Abraão era alguém pagão. Abraão era um astrólogo, ele ficava interpretando a vida por meio das estrelas, porque essa era a cultura dele. Ele era adorador de outros deuses, mas Deus chama esse cara, e quando Deus chama esse cara, ele não coloca uma série de requisitos. Abraão, eu tenho um trem grande para você aí, mas é o seguinte, você tem que cumprir 10 passos aqui da vitória, do sucesso, sei lá do que, para depois você realmente ser alguém que eu possa confiar. Não! Deus já chamou, já se relacionou, já se envolveu completamente numa relação com Abraão. E Abraão vai cair, vai levantar, vai errar, vai subir, e por aí está tudo certo. Porque todo esse processo serve para o desenvolvimento da fé de Abraão, para o entendimento do que é, de quem ele é, de como se relacionasse com esse Deus. E agora nós estamos vendo aqui um grande passo. Abraão creu, confiou. As dúvidas sobre a realização da promessa, sobre o cumprimento da promessa, acabou. Mas, como nem tudo é perfeito, Abraão tem mais uma perguntinha. E olha lá, verso 8. Mas Abraão perguntou: Senhor Deus, como saberei que vou herdar essa terra? Fala sério, se você é Deus, alguns de nós já perderam a paciência, não é não? Mas a pergunta de Abraão aqui, ela não é uma pergunta de dúvida sobre
se vai acontecer ou não. A pergunta de Abrão aqui é uma pergunta de dúvida de como vai acontecer. Qual a dinâmica que vai acontecer para que essa promessa se cumpra? E aí o verso 9 o Senhor responde: traga-me uma novilha, uma cabra, um cordeiro, de cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Quando Deus coloca isso aqui agora, Abraão está entendendo o que vai acontecer. Era prática naqueles tempos você estabelecer uma aliança, um compromisso, um contrato. Hoje a gente assina e vai no cartório e registra, né? Nessa época não. Você pegava animais e aí partia ao meio, colocava cada metade de cada lado e passava no meio disso. As duas partes que estavam se comprometendo passava no meio. Parece uma cena grotesca, né? Porque nós vamos estar falando aqui de animais partidos ao meio, aquele sangue todo sendo jorrado e derramado, e ali você passa no meio. E ao passar no meio, o que significava esse tipo de aliança, esse tipo de pacto? Significava o seguinte: primeiro, que você estava fazendo um pacto de sangue, de intimidade, um pacto de compromisso total e absoluto. E é por isso que você estava passando no meio ali junto com o outro. Mas também significava que caso você descumprisse esse pacto, você seria partido como aqueles animais, seria esquartejado como aqueles animais e ficaria sangrando como aqueles animais. Violento esse negócio, né? Mas a ideia é de um completo compromisso de aliança com o outro. Não é um negócio que você passa e fala assim: não, quer mais não. Desistir. Pastor, quer saber, essa mulher é enjoada demais, vou continuar com ela não. Pastor, esse meu marido me enganou, achei que era outra coisa. Então, ora agora para Deus transformar, porque o nível de pacto que você fez é tão próximo e parecido como esse que Deus faz conosco. Então, traga uma novilha, uma cabra, um cordeiro, a cada qual 3 anos. Aqui são animais puros, tá bom? E animais dentro de uma idade de maturidade ideal. Uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe os animais, cortou ao meio, pôs a metade de um lado, pôs as metades umas diante da outra. As aves, porém, não cortou pelo meio. Por que ele não cortou as aves? Porque é muito pequenininha, então ele pôs só um pouquinho de cá e um pouquinho de lá. Mas está tudo morto os bichos aqui, tá? Cortou pelo meio e pôs a metade diante, não sei o que e tal. Verso 11: as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as exortava. Porque nesse momento aqui, ele cumpriu todo o ritual, ou todo o cenário para que o ritual fosse cumprido. Lembra que era de noite? Então ele viu as estrelas, tal. Deus falou para ele: vai lá, corta os animais. Então que nós já estamos na madrugada, nós estamos varando a madrugada aqui. Cortou os tal, possivelmente aqui já está amanhecendo, porque as aves de rapina, é algo como urubu, alguma coisa assim, estavam tentando ir atrás daquela carniça, daqueles animais ali. As aves de rapina desciam sobre o cadáver, porém Abrão as enxotava, porém Abrão ficava ali, ficou o dia inteiro, porque olha só o que diz o verso 12: ao pôr do sol. Então, quando foi que ele viu as estrelas? De noite, óbvio. Então ele partiu e ficou o dia inteirinho ali, enxotando o bicho. Gente, eu fico pensando, Abrão deve ter pensado em algum momento: tá bom, Deus, já está aqui, os bichos estão vindo, você não vai fazer nada, não? A sensação que eu tenho, e nós vamos ver ali mais na frente, é que Deus está querendo ensinar alguma coisa. A sensação não, é certeza que Deus está querendo ensinar alguma coisa. Mas por vezes nós perdemos o que Deus quer nos ensinar, porque nós estamos mais preocupados em murmurar, em reclamar, em questionar, do que de fato confiar. Porque olha só, ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abrão. Então ele adormeceu, passou a madrugada inteira acordado, o dia inteiro expulsando o bicho. Quando chegou às 6 da tarde, o horário aí que dá sono na gente, ele deu um cochilão. Quando ele acordou cheio de pavor. Olha lá, um grande pavor e densas trevas tomaram conta dele.
Por quê? Porque a cerimônia do pacto pode ter sido maculada com o próprio Deus. Então aquilo encheu o coração dele de pavor. Então o Senhor lhe disse, verso 13, aí o Senhor vem e aparece: fique sabendo, com certeza, que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Abraão acorda e Deus fala com ele: vou continuar a revelação sobre o que você está me esperando aí, sobre a sua pergunta sobre como essa terra vai ser conquistada. Primeiro, Abraão, não vai ser agora. Não vai ser agora. A sua descendência, que ainda vai surgir, essa sua descendência vai ficar 400 anos escrava numa outra terra, num outro lugar. Mas eu castigarei a nação que a escravizou. Depois eles sairão com muitas riquezas. Então eu tenho um propósito. O meu propósito é que eles vão para esse lugar, eles vão ficar ali escravos, mas eles vão crescer como nação, e depois eles vão se tornar e sair de lá para um povo rico e poderoso. E você, Abraão, o que vai acontecer? Porque Abraão, na altura desse campeonato, está pensando: então só daqui 400 anos vai ter esse negócio de terra, e eu não vou até lá, eu não chego, e comigo? E você irá para junto dos seus pais em paz, será sepultado em boa velhice. Abraão, relaxa, você não vai ver a terra conquistada, mas o meu plano para você é bom. É como se Deus estivesse dizendo assim: você vai morrer dormindo, em paz, tranquilo, eu vou estar cuidando de você. Na 4ª geração, Abraão, voltarão para cá, quando a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Aí a pergunta é: por que, afinal de contas, vai demorar 400 anos para o povo de Deus finalmente conquistar a terra que Deus disse que ia dar? Porque o povo amorreus, que era o povo que habitava ali em Canaã, era como eles eram conhecidos, ainda não tinha chegado no limite da ira do Senhor. Olha que coisa linda. O povo já era cruel, porque já disse que Sodoma era terrível, mas ainda não bateu no limite, o copo ainda não tinha enchido, e ia demorar 400 anos para a ira do Senhor ser derramada. É isso que está acontecendo com a gente, sabia? A Bíblia diz que Jesus vai voltar, e quando Jesus voltar, a iniquidade da humanidade vai estar totalmente extravasada, vai ser o limite, vai bater no limite ali, e Jesus vai voltar, e aí vai resolver de uma vez por todas as coisas. E a pergunta é: por que Jesus não voltou ainda? 2 razões. Porque essa iniquidade ainda não alcançou o limite da paciência de Deus. Você vê que Deus é paciente, porque o tanto que o mundo está ruim, e ainda não alcançou o limite. Segundo, porque ainda há povo de Deus a ser alcançado. Essa descendência de Abraão, essa descendência espiritual de Abraão, ainda não está completa. Então, para que dê tempo, que você se arrependa, você que está aí meio na dúvida ainda, não sei se vou, não sei se não vou, não sei se eu faço, não sei se não faço, você tem que fazer isso rápido, agora, urgente, porque pode ser que hoje à tarde acabou o tempo. Então, essas 2 razões, por isso que Deus ainda não veio. Porque a iniquidade ainda não atingiu o limite da paciência de Deus, e porque ainda há descendência de Abraão a ser alcançada por ele. Quando o sol se pôs, houve densas trevas, e eis que o fogareiro fumejante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços de animais. Isso aqui é lindo demais, gente. Então Deus se manifestou como um fogo, uma grande fogueira. Imagina Abraão vendo essa cena agora. De repente Deus aparece como um fogo, só fogo. E esse fogo está andando. E ele passa no meio dos animais. O que Deus está fazendo ao passar no meio dos animais? Ele está dizendo assim: Abraão, eu tenho uma aliança com você. Eu tenho uma aliança com você. E por consequência, uma aliança com a sua descendência. E quem é descendência de Abraão? Todos aqueles que entenderam o Evangelho de Jesus.
é a descendência espiritual. Todos aqueles que hoje entendem o Evangelho de Jesus fazem parte desse pacto realizado por Deus com Abraão há mais de 4.000 anos atrás. Eu e você somos consequência desse pacto lá atrás. E certamente, todas as vezes que Deus pensou em desistir de nós, porque a Bíblia diz que Ele pensou em desistir de nós, Deus não desiste, porque Ele tem um pacto, Ele tem uma aliança, e é essa aliança que hoje é manifesta por meio do batismo. Por isso que o batismo, antes de ser um sinal nosso para com Deus, é um sinal de Deus para conosco. O que nós fazemos é responder a esse sinal, mas nós não provocamos isso, porque nós não temos condições de provocar isso, porque a aliança é de Deus. Percebe que foi Deus que mandou Abraão fazer o negócio? Foi Deus que disse: eu vou ter uma aliança com você. Foi Deus que falou: eu vou fazer um pacto contigo. Foi Deus que provocou a realização daquele momento. Não foi outra pessoa, nem foi outra circunstância, foi Deus. E tal como Deus provocou esse pacto com Abraão, Ele provoca esse pacto conosco, nos fazendo acender em nossos corações a chama da fé. Nós cremos, nós agora acreditamos, nós agora confiamos e nós nos apropriamos dessa realidade de redenção, de aliança, de pacto por meio do batismo. E agora o batismo é como se a gente estivesse passando entre os animais ensanguentados. Melhorou, né? O rito ficou muito mais leve, muito mais tranquilo agora. O mesmo pacto, o mesmo Deus e a mesma realidade alcança a mim e a você. Verso 18: naquele mesmo dia, o Senhor fez, mais uma vez entre parênteses aí, a palavra aliança, ela tem a ver com cortar. Então é cortar a aliança e não fazer aliança. Por que cortar? Porque você é uma linguagem para nos remeter ao rito que foi feito. Eles cortaram os animais aos meios e passaram no meio desse corte. Então é cortar a aliança que foi realizada. Então é uma memória do que significa. Olha, nós temos agora um pacto de profunda intimidade, de profunda relevância, porque esse pacto foi feito entre os animais, entre o sangue, e nós agora somos unidos por causa disso. E aquele que descumprir esse pacto vai ser como esses animais partidos, esquartejados e ensanguentados. Abraão, o Senhor fez cortar a aliança com Abraão, dizendo: a sua descendência dei esta terra. E aí agora Deus vai tranquilizar o coração de Abraão, porque Ele vai dizer direitinho onde é que é a terra. Desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneneus, dos quenezeus, dos cadimoneus, dos heteus, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos gerizeus e dos jebuseus. Então é o seguinte: o limite de cima é o rio Eufrates, o limite de baixo é o rio do Egito. E para você saber os limites laterais, é da terra fulano de tal, da terra beltrano de tal, da terra ciclano de tal, da terra não sei o que, da terra não sei o que. Essa é a terra que eu te dei, Abraão. Essa é a terra que vai alcançar a tua descendência. Deus é claro com a gente sobre algumas coisas, né, meus irmãos? Quer ver uma coisa? Deus foi claro para nós ao nos lembrar que nós somos pecadores. Não, pastor, eu não acho que eu sou tão mal assim não. Não, então vamos fazer um trato. Daqui para 7 da noite, não precisa ser muito mais do que isso não. Você vai fazer um compromisso que você não vai pecar. O que é pecar? Você não vai fazer o mal. Não vai. Daqui até 7 da noite. O prazo é curto. Se você conseguir, então nós podemos admitir que você não é pecador. Isso tem a ver com desejo, com pensamento, isso tem a ver com coisas que sondam o nosso coração, isso tem a ver até com coisas que você não quer pensar, que você pensa. Nós somos pecadores, meus irmãos. Nossas ações instintivas são más, são ruins,
refletem o pecado que tem no nosso coração. Mas então, Deus vem, através de Cristo Jesus, morre na cruz. Ao morrer na cruz, Ele paga essa pena, os nossos pecados, a nossa culpa. Ele assume isso, Ele cumpre isso, e aí Ele morre. E porque Ele morre, nós agora somos declarados como inocentes, justos, santos, bons, mesmo não sendo, porque não há mais sentença sobre nós, porque nós não somos mais culpados dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos pecados, porque Cristo assumiu tudo isso na cruz do Calvário. Mas não, Deus não fez só isso, Ele também venceu a morte, Ele ressuscita ao terceiro dia. Ele ressuscitando ao terceiro dia, Ele está nos dizendo: eu não só morri por vocês, pagando a sentença de vocês, mas eu estou gerando vida, e vida eterna em vocês. E por causa disso, vocês são parte de uma família, fazem parte de um povo, vocês são filhos de Deus, herdeiros da Canaã celestial, herdeiros do céu eterno. A lógica de herança, a lógica que não muda. Há uma terra prometida para mim e para você. Essa terra é a Canaã celestial, essa terra é a herança eterna que Deus nos deu, garantida pela obra de Cristo Jesus. E ainda que eu e você possamos falhar, ainda que eu e você possamos abandonar, ainda que eu e você possamos desistir, ainda que eu e você possamos rejeitar o que Deus fez por nós, o Espírito Santo nos convence do nosso pecado, gera arrependimento no nosso coração, nos faz sair do Egito e voltar à presença de Deus, nos faz perceber quem nós somos dele, nos faz perceber como a nossa identidade foi ressignificada nele. Nós podemos cair uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes, 10 vezes, 20 vezes, 100 vezes. Todas as vezes o Espírito do Senhor vai nos levantar. E todas as vezes o Espírito Santo vai nos fazer dar mais um passo. E quando você estiver chegando, quem vai estar te carregando é o Espírito Santo do Senhor. Porque o pacto dele não muda. O pacto dele não muda. O que fazer então? Algumas aplicações para nós. Primeiro, Deus deseja encorajar o nosso coração. Por isso, não tenha medo. O Senhor é o nosso escudo. Ele mesmo é a garantia de que vamos entrar na Canaã celestial. Amém? Ih, está fraco. Mas só um pouquinho aqui. Ele mesmo é a garantia que nós vamos entrar na Canaã celestial. Amém? Agora vai mais gente. É Ele que é a garantia, meu irmão. Você precisa entender isso. O que mais dói o meu coração enquanto pastor é pessoas dizendo assim: pastor, eu não posso ir para a igreja, eu não posso me comprometer com Jesus, pastor, eu sou ruim demais. Uma vez eu sentei com um cara que falou assim: pastor, se você soubesse quem eu sou, você não sentava nessa mesa. Aí eu falei assim: não importa quem você seja, para Cristo você é filho, e filho não se abandona, filho não se larga, filho não deixa de ser filho, não da perspectiva de Deus. E por isso, por você ser filho de Deus, você é herdeiro de Deus. E nada muda essa condição. Nada muda essa condição, meu irmão. Porque a garantia é Ele, somos nós não. Tem gente que pergunta assim: pastor, eu posso perder a salvação? Aí eu digo assim: depende. Antes eu respondia que não, mas agora eu respondo depende. Eu falo: depende? Como assim depende? Depende. Se você acredita que você foi salvo por aquilo que você fez, então eu acho que você pode perder a salvação. Aliás, eu tenho quase certeza que você vai perder ela. Agora, se você foi salvo por causa daquilo que Cristo fez, e a sua confiança está no que Cristo fez, e a sua expectativa de garantia está no que Cristo fez, então você não pode perder a salvação. Porque se Cristo é mesmo Deus encarnado, é mesmo o nosso Salvador, e a obra dele é plena, completa, divina, então nada pode mudar, ou nada pode ser mais poderoso do que Cristo fez, nem mesmo a besteira que você faz. Isso não é bom, meu irmão? Isso não dá um alívio na você, não? Fala assim: gente, eu posso cair da ribanceira que ainda assim Jesus me acorde? Pode. Não estou dizendo para você se jogar não, tá bom? Porque tem gente que pega esse discurso e fala assim: então agora eu estou liberado.
Não está liberado nada não, meu irmão. Não tem nada liberado. Você está garantido, é diferente. É diferente. Segundo, Deus é um Deus de promessa. Ele nunca volta atrás em sua palavra. Confie nele. Ele é um Deus de promessa. Nunca volta atrás. Nunca ele volta atrás. Terceiro, é normal que tenhamos dúvidas, inseguranças, pois somos pecadores, está tudo certo. Não se sinta, porque tem gente que começa a ter dúvida, começa a ter algum nível de insegurança e começa, vou nem orar, porque se Deus souber que eu estou com dúvida assim, vai cair um raio na minha cabeça. Não tem isso não, meu irmão. Coloca as suas dúvidas diante do Senhor. Abre seu coração diante do Senhor. Rasga seu coração diante do Senhor. Olha que maravilha, quando a gente faz isso, Ele responde. É possível que tenha alguém aqui agora que chegou aqui cheio de dúvida e de repente ao fim desse momento já está dizendo, entendi. Olha só que beleza. Por isso, Deus bondosamente nos traz palavras como essa, para nos fazer lembrar quem Ele é e por que podemos confiar nele. Quarto, não seja apressado quanto à realização da promessa de Deus. Há um tempo. Isso é difícil. Você já pensou? Passou 10 anos, Abraão está ali questionando como é que vai ser a descendência, como é que vai acontecer, como é que isso, vai ser Eliezer, não vai ser. Aí de repente Deus fala assim, então Abraão, vou jogar real para você aqui. Vai ser alguém que vai vir de você, mas é daqui 400 anos. É o quê? Não, a terra é daqui 400 anos. Vai acontecer muita coisa, o povo vai ser escravizado noutra terra, vai ficar lá um tempo, mas preocupa não que eles vão sair de lá rico, vai sair de lá tudo rico, poderoso e tal, mas é daqui 400 anos. Você já pensou, meu irmão? Você queria ouvir uma palavra dessa? Às vezes demora, e está tudo certo, está tudo certo. Às vezes tem gente que entende o Evangelho na sua período de adolescência, mas vai se comprometer com ele depois de 50 anos. E está tudo certo. Está beleza. Porque cada um de nós tem um tempo. A realização desse pacto, dessa aliança com cada um de nós, tem um tempo específico. E esse tempo não é pior nem melhor, é o tempo de Deus. E está tudo certo com isso. Quinto, Deus é a nossa garantia. Não são as nossas obras ou as circunstâncias certas, mas é o próprio Deus que nos garante nele. Olhe para a obra de Jesus e sinta essa paz neste momento, agora. Não tem o que você fazer, não tem a esperança das circunstâncias, se mudar isso, se mudar aquilo, se fazer não sei o que e tarará. Não, você confia nele. Ele é a própria garantia, então você descansa nele. Uma última frase para a gente encerrar. Deus fez uma aliança conosco, e ainda que as circunstâncias possam não parecer favoráveis nesse momento, precisamos confiar em Deus, pois de tudo que pode mudar na realidade deste mundo em que estamos, a sua palavra jamais muda, e a sua aliança conosco é para a eternidade. Tudo muda, meu irmão. Eu daqui uns anos, por exemplo, provavelmente não vou ter cabelo. Entrando assim, vai mudar. Mas o fato de que eu sou filho de Deus, isso não vai mudar. Isso não vai mudar. Eu posso estar mais gordo, posso estar mais magro, posso estar doente ou posso estar saudável. Mas o que não muda é quem eu sou em Jesus Cristo. A palavra dele não muda. O pacto dele para comigo não muda. E você precisa confiar nisso. Vamos tomar um tempo de oração nesse momento. Você pode fazer dessa música um momento de oração. Nós já estamos chegando ao fim desse culto, meu irmão. Eu sei que foi um culto mais extenso, mas é um culto de festa. Festa é assim mesmo. Mas esse é o momento de você colocar seu coração diante do Senhor. Deus tem uma aliança comigo e com você. Deus tem uma aliança comigo e com você. Sei que os teus olhos
sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor não nos abandona, Deus. Obrigado porque o Senhor fez um pacto conosco e nunca deixou de cumprir esse pacto.
Obrigado pelo teu amor, ó Deus, que nos faz lembrar da realidade desse pacto, de quem nós somos no Senhor, de como a nossa vida foi ressignificada no Senhor, ó Pai. Nós queremos louvar o teu nome, ó Deus, e queremos pedir ao Senhor, nos fortaleça, Pai, porque há dias que os nossos corações estão cheios de dúvidas, as circunstâncias que nos cercam, isso traz medo, ansiedade, insegurança, Pai. E por vezes, Deus, nós nos esquecemos de quem o Senhor é para nós. Mas nessa manhã, Pai, manhã em que nós podemos ver a concretização da Tua aliança, Deus, que o Senhor encoraja o nosso coração, que o Senhor nos enche de força, Pai, que o Senhor nos faça olhar para a vida não com pessimismo, mas com esperança, porque ainda que a gente não possa ver, ó Deus, quando será essa entrada na terra prometida, quando será a concretização da Tua promessa, quando a Tua mão libertadora nos alcançará, nós podemos confiar que todas essas coisas acontecerão, porque a Tua palavra, Deus, ela se cumpre. Nos faça lembrar dessa verdade, Pai, nos encha dessa verdade, Pai, para que o nosso coração se encha de esperança, de alegria, de gozo no Senhor, ó Pai, e que assim essa desesperança, essa tristeza que muitas vezes tem nos atormentado, ó Pai, possa ser substituída pela Tua completa paz, que ultrapassa o entendimento das circunstâncias, que vai além, ó Pai, daquilo que os nossos olhos podem ver, porque nós confiamos no Senhor, na Tua promessa, na Tua aliança, e por isso nós descansamos. E que agora a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o eterno Pai, e as consolações do Santo Espírito de Deus repouse sobre todos nós e todo o povo do Senhor reunido sobre essa terra, hoje e por todo sempre. Amém.